Pronto, Letícia, pode começar. Bom dia, eu sou Letícia Matoso, sou residente do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Geral de Fortaleza, e hoje a gente vai conversar sobre cistos ovarianos benignos. Bom, os cistos ovarianos benignos, eles estão dentro do quadro de massa anexial. Então, a paciente, ela vai se apresentar com a massa anexial, e aí o diagnóstico, posteriormente, seria de cisto ovariano benigno, dependendo do caso. E a massa anexial é um problema ginecológico bastante comum, que pode acontecer nas mulheres de todas as idades. Então, vai pegar as mulheres em realmente todas as faixas etárias, idade reprodutiva e não reprodutiva. E também existe uma grande variedade de diagnósticos que podem se apresentar como uma massa anexial. E o diagnóstico definitivo geralmente requer avaliação cirúrgica. Por isso que a massa anexial, de alguma forma, é um problema desafiador, porque a gente tem uma grande variedade de diagnósticos, mas o diagnóstico definitivo geralmente vai ser dado por avaliação cirúrgica. E os principais objetivos da avaliação das massas anexiais são três. Realmente observar, diagnosticar e tratar as condições agudas, como torção, rotura, excluir malignidade e determinar a etiologia mais provável. Nessa pesquisa, de uma amostra aleatória de 335 mulheres assintomáticas de 25 a 40 anos, a prevalência de massa anexial no ultrassom foi de 7,8%. Então, para a gente ver como isso pode acontecer, né, realmente, e como também o quadro muitas vezes vai ser assintomático. E os cistos ovarianos, desses 7,8%, corresponderam a 6,6% dessas massas anexiais. Aqui eu trouxe essa tabela que mostra os diagnósticos diferenciais, os diagnósticos prováveis e possíveis de massas anexiais. Então, a gente tem desde os quadros benignos ovarianos, que é sobre a aula hoje, os malignos, como carcinoma epitelial, neoplasia epitelial limítrofe, tumor maligno de células germinativas, do estroma do cordão sexual. A parte também tubária, que pode se apresentar como massa anexial, como a gravidez ectópica, hidrossalpinge. Na parte maligna, o carcinoma epitelial, neoplasia intraepitelial tubária serosa. E também a gente lembrar que tem as causas também, tanto extravariano como extratubária, como cisto paraovariano, paratubal, um leomioma uterino que pode se apresentar também como massa anexial, porque ele pode ser pediculado ou cervical e aí se apresentar como uma massa anexial ao ultrassom, abscesso tubo-ovariano, carcinoma endometrial metastático, e também para a gente lembrar dos não ginecológicos como causa de massa anexial, como constipação, abscesso apendicular, abscesso pélvico, rim pélvico, divertículos, e da parte neoplásica, essa parte da neoplasia de apêndice, pode-se realmente aparecer como uma massa anexial e confundir o diagnóstico, em vez da gente pensar que é um câncer de ovário, quando vai ver um câncer de apêndice. E também os quadros de metástase. Então, para a gente ver como o diagnóstico é bem variado e os diagnósticos diferenciais são vários. Bom, na parte da avaliação, um ponto que chama bastante nossa atenção e vai fazer com que a gente tenha uma ideia do diagnóstico em relação à idade e o estado reprodutivo da paciente. Então, as crianças e adolescentes, elas têm uma menor frequência de massas anexiais e quando elas apresentam as massas, tem uma maior probabilidade de torção anexial ou de malignidade, de 10 a 20%. E o câncer de ovário mais comum nas crianças e adolescentes são os de células germinativas, com 35%. Nas mulheres pré-menopausa, o que a gente vai observar é que a maioria dessas massas anexiais são benignas. Por quê? Porque elas estão bastante associadas com a fisiopatogênese, que é do próprio ciclo reprodutivo. Então, está associado com a função reprodutiva, com o ciclo ovariano a cada mês. E a malignidade é menos provável, mas também não deve ser esquecida, porque existe sim também a malignidade, câncer de ovário, nas pacientes na pré-menopausa. Nas mulheres em idade reprodutiva, a gente tem que sempre lembrar da possibilidade também de gravidez, então pensar em cisto de corpo lúteo, gravidez ectópica, cisto tecaluteínicos. E nas mulheres pós-menopausa, a exclusão da malignidade é a principal prioridade, porque uma massa anexial no paciente já na pós-menopausa nos chama mais atenção, né? Nos faz excluir com prioridade a malignidade. A outra questão é a localização anatômica, que a maioria delas vai ser ovariana, mas também pode surgir na trompa ou nos tecidos adjacentes, circundantes. E as massas ovarianas, elas podem ser cistos fisiológicos, neoplasias ovarianas benignas e pode também ser câncer de ovário ou doença metastática.
Em relação ainda à avaliação das massas anexiais, a história, é importante a gente procurar se tem sintomas, né? A maioria das pacientes podem ser assintomáticas, mas a depender do tumor, do tamanho, né, da massa, a gente vai ter também queixas de dor, de pressão, de peso, e também lembrar daquelas possibilidades também dos sintomas agudos, né, de torção, uma dor muito aguda, também a gente tem que lembrar dos quadros agudos. A associação com o período menstrual, para a gente pensar na possibilidade também dessa associação, ver se tem a possibilidade de endometrioma, febre ou corrimento, né, para chamar a atenção para os quadros de abscesso tubo-ovariano, sangramento, gestação, se existe a possibilidade de gestação, se é uma paciente em idade fértil, se teve DIP prévia, para a gente pensar nas hidrossalpinges, né, nos quadros de sequela, né, da DIP, fatores de risco para câncer de ovário, como síndrome de Lynch, mutação do BRCA, infertilidade e tabagismo. Tabagismo que eu vi que ele é fator de risco para o mucinoso. Exame físico, para avaliar o tamanho da massa, se a gente consegue palpar, e o exame de imagem, o exame de escolha realmente é a ultrassom pélvica. Quando eu falo ultrassom pélvica, é no sentido de avaliação ou transvaginal e também transabdominal. Então, às vezes, a gente vai combinar os dois, tanto o transvaginal como também o transabdominal, para a gente conseguir avaliar essa massa anexial como um todo. Mas, em geral, a gente vai pedir ultrassom transvaginal. E a ressonância, quando a gente precisar de um exame a mais, que precise complementar, ver como é que estão os tecidos circundantes, a gente pode avaliar com a ressonância. Bom, já falando agora dos cistos ovarianos. Os cistos ovarianos, eles podem ser funcionais ou fisiológicos. Eles acontecem porque quando a gente tem a ovulação, o folículo ele vai se desenvolver até a maturidade, depois ele vai romper e liberar o óvulo. E depois pode haver a formação e subsequente involução do corpo lúteo. Os foliculares, eles surgem quando a ruptura não acontece e o folículo continua a crescer. Em geral, esses cistos foliculares vão ser lisos, de paredes finas e uniloculares. Essas são as características clássicas dos cistos foliculares. Em geral, eles são menos de 3 centímetros de diâmetro, porque eles são considerados folículos normais. Então, foram folículos que cresceram e que às vezes não aconteceu a ruptura. Mas, em geral, eles podem atingir até 10 centímetros e serem considerados ainda como cistos foliculares. Então, aqui na imagem do ultrassom, a gente consegue ver as paredes bem finas, sem projeção sólida, unilocular. Os cistos de corpo lúteo, eles podem acontecer quando não evolui e continua a aumentar após a ovulação. Eles também vão ser uniloculares, mas eles podem ser complexos. Então, eles podem ter detritos internos. Então, realmente ter sangue, certo? E aí ele pode ser considerado como esse cisto complexo e ter a parede um pouco mais espessa em relação ao cisto folicular. Em geral, ele vai ter até 8 centímetros. A grande maioria das pacientes vão ser assintomáticas, mas é um cisto que, como ele é um pouco maior, ele pode também ter rotura e também ter o sangramento, né? Porque também dentro dele já pode ter o sangue. Então, a gente pode ter um quadro de rotura, com dor, ou também ter a torção. A grande maioria deles vai desaparecer espontaneamente em semanas, mas alguns podem persistir por meses, mas é menos comum. O cisto simples na pós-menopausa. Eu trouxe porque, assim, quando a gente vê um cisto simples numa paciente jovem, numa paciente pré-menopausa, realmente é um cisto que a gente fica mais tranquilo de realmente ser um cisto simples, com todas as características benignas. Mas na pós-menopausa, a gente também tem que lembrar que cistos simples também são comuns. A prevalência pode ser de 2 até 18%. E eles costumam se resolver espontaneamente. Mas, claro, como a gente falou, na pós-menopausa, a gente tem que ter uma vigilância maior para excluir malignidade. Esses cistos, eles colocam assim, que não sabem exatamente como eles são formados, mas o que se pressupõe é que sejam cistos funcionais que persistiram ainda do período da menacme ou uma atividade ovariana não ovulatória, principalmente nos primeiros anos após menopausa. Então, a gente pode ter estímulo androgênico e tudo nas paredes do epitélio do ovário e aí formar esses cistos simples, certo? Principalmente nos primeiros anos. Então, altos níveis de gonadotrofinas ou andrógenos vão agir nessas pequenas estruturas revestidas pelo epitélio no ovário e vão secretar fluido para a cavidade interna, formando o cisto, aumentando de volume e formando os cistos.
Em relação à avaliação do ultrassom, o que o UpToDate coloca é que seriam essas 4 etapas para a gente pensar nos diagnósticos diferenciais, pensar nas possibilidades diagnósticas e também até excluir a malignidade, né? Assim, pensando nas possibilidades. Então, na etapa 1, ele coloca a presença é um cisto simples, as características são de um cisto simples. Na etapa 2, existe um processo fisiológico que pode ser responsável pelas descobertas potencialmente confusas, como um corpo luto, sistema hemorrágico, que são processos fisiológicos, mas que ficou me deixando um pouco confusa de não ser o cisto simples. E a etapa 3, se existem características de entidades específicas, como endometrioma, teratoma maduro, leiomioma pediculado, hidrossalpinge, cisto de inclusão peritoneal. E no 4, para avaliar se vai precisar de ultrassom de acompanhamento ou testes adicionais. Então, no cisto simples, como a gente já comentou um pouco, no ultrassom, nós vamos ter uma forma redonda ou oval, com líquido anecoico preenchendo toda a cavidade do cisto, as paredes finas, sem comprometimento da transmissão do som através da massa e não tem vascularização interna, sem fluxo interno com imagem dupla colorida. E o acompanhamento que o UpToDate sugere é que, se for na pré-menopausa, um cisto simples com menos de 5 centímetros, não se recomenda acompanhamento se as pacientes forem assintomáticas, menos de 5 na pré-menopausa. Ele coloca que dependendo do caso, dependendo do volume, se eu decidir que eu preciso acompanhar, às vezes até pela preocupação da própria paciente, ele coloca para a gente avaliar o crescimento de 6 a 12 meses. Se é um cisto que eu não tenho certeza se é um cisto simples, se eu fiquei na dúvida, ele sugere que seja repetido um ultrassom para avaliar novamente essas características com 3 a 6 meses. Então, se for só para avaliar crescimento, de 6 a 12 meses. Se for para eu avaliar novamente a característica, porque eu fiquei um pouco na dúvida, de 3 a 6 meses. Na pós-menopausa, se tiver mais de 1 centímetro de tamanho, ele coloca para ser documentado nos ultrassons, nas descrições, e quando for menos de 3 centímetros, não teria necessidade de segmento. E ele pede para repetir o ultrassom um pouquinho mais cedo, de 3 a 12 meses, dependendo das características do cisto, dependendo da preocupação clínica. Certo? Então, na pré-menopausa seria com menos de 5 centímetros e após menopausa menos de 3, que não teria necessidade de segmento. Ele coloca que o critério clínico pode ser usado para, na pós-menopausa, ficar entre 3 a 5. Só que ele acha que os 3 centímetros são mais seguros para a gente poder acompanhar essas pacientes da pós-menopausa. Então, por que ele fala que tem muita dúvida ainda de como fazer esse acompanhamento? Porque há evidências mais recentes de que os cistos simples não teriam potencial de malignização. Mas ele coloca que as razões para esse acompanhamento seria garantir que esse cisto não foi inicialmente descaracterizado, então, às vezes, cistos maiores que não foram bem caracterizados, então, pode ser que não seja somente um cisto simples, e compreender, às vezes, a taxa do crescimento do cisto. Então, às vezes, é um cisto grande que tem um potencial de crescimento mais rápido, então, será que era realmente um cisto simples ou já era um câncer? E o diagnóstico diferencial do cisto simples podem ser os cistoadenomas, que podem dar cistos geralmente maiores de 5 centímetros na pré-menopausa e maior de 3 centímetros na pós. Então, geralmente esses cistos adenomas são maiores. E cisto paraovarianos ou paratubais no ovário, certo? Assim, próximos ao ovário. Que a gente confunda como sendo um cisto ovariano e, na verdade, não é. Então, aquelas mesmas etapas, então a gente já viu a etapa 1, que seria se perguntar se é um cisto simples e caracterizar e avaliar esse acompanhamento, e existe a possibilidade dos processos fisiológicos. Os cistos tecaluteínicos são cistos foliculares luteinizados, que também podem acontecer, e eles geralmente são causados por uma hiperestimulação de níveis elevados de HCG ou uma extrema sensibilidade ao HCG. Então, para a gente pensar nessa fisiopatogênese, é só a gente pensar quando isso vai acontecer. Em geral, vão ser situações que eu tenho um aumento dos valores de HCG, na doença trofoblástica gestacional, na gestação múltipla, na hiperestimulação ovariana. Na gestação normal, pode acontecer, mas aí a fisiopatogênese seria essa hipersensibilidade, essa sensibilidade maior ao HCG. A maioria dessas pacientes vão ser assintomáticas, mas pode ocorrer virilização materna, hiperêmese gravídica, pré-eclâmpsia ou disfunção tireoidiana. E as características no ultrassom é que podem ser multiseptadas e bilaterais, os cistos tecaluteínicos.
Outra questão que também causa cistos ovarianos benignos são os ovários policísticos, né? Que são ovários aumentados com vários pequenos cistos foliculares. Raramente eles vão se apresentar como massa anexial, mas eu trouxe como uma possibilidade também de diagnóstico frente aos cistos ovarianos. Então, não vai ser uma massa, vão ser só ovários aumentados de volume à custa dos cistos. O endometrioma, né, que a gente já conversou na aula de endometriose, mas que a gente também tem que pensar na possibilidade do diagnóstico, é que ele é formado quando o tecido endometrial ectópico dentro do ovário sangra e resulta no hematoma rodeado pelo parênquima ovariano duplicado. Então, é uma massa cística, ultrassom, uni ou multilocular, sem componente sólido, mas geralmente o conteúdo dele vai ser heterogêneo. E pode haver vários graus de ecogenicidade nos diferentes lóculos, exatamente mostrando essa heterogeneidade que pode acontecer no endometrioma ultrassom. E das neoplasias benignas, que também causam esses cistos ovarianos benignos, né? Que são três origens. As células do estroma epitelial, que é que a gente pode ver nessa imagem do ovário. Então, os tumores serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras, de células transicionais, todas essas são células do estroma epitelial. As células germinativas, como os digerminomas, né? Carcinoma embrionário, coriocarcinoma, teratoma, e as células estromais do cordão sexual, que seriam as células da granulosa, tecoma, fibroma, as células de Sertoli, de Leydig, certo? E a gente tem que pensar nessas três origens, né, das neoplasias benignas do ovário. Na idade reprodutiva, em relação à frequência, o primeiro é o teratoma cístico maduro, segundo, o cistoadenoma seroso e o terceiro, o cistoadenoma mucinoso. Ou seja, o primeiro, né, assim, o mais comum é um tumor de células germinativas e depois os outros são de células epiteliais. Os de cordão sexual, estromais do cordão sexual são bem menos comuns, menos de 4% dessas neoplasias benignas de ovário. Então, aqui eu trouxe a classificação histológica, basicamente o que tem na outra imagem, né, dos tumores superficiais epiteliais estromais e os tipos, do cordão sexual e da célula germinativa, como também tem os outros. Bom, dos tumores epiteliais benignos, eles estão entre as neoplasias benignas do ovário mais comuns, como a gente viu. As paredes são finas e podem ser uni ou multiloculares, e eles variam muito de tamanho. Então, eles podem variar desde 5 centímetros até 20 centímetros, ou maiores também. O diagnóstico definitivo vai ser a avaliação patológica para avaliar o tipo de célula que está revestindo esse cisto. Então, a gente vê, sugere que deve ser um cistoadenoma mucinoso ou seroso, mas a avaliação mesmo patológica vai ser, o diagnóstico definitivo vai ser da avaliação patológica, para ver qual tipo de célula reveste. Muitos são assintomáticos, mas como eles podem atingir volumes maiores, eles podem causar dor, pressão, torção também. Os mucinosos, eles são de menor frequência, têm mais chance de ser multiloculados, são geralmente maiores do que os serosos e são menos bilaterais. Os mucinosos, eles acontecem bilateralmente em cerca de 5%. E eles são caracterizados por uma única camada de células colunares que produzem mucina. Os serosos, eles vão ser cistos repletos de líquido seroso, revestidos por células semelhantes àquelas que revestem a tubuterina e podem acontecer de maneira mais bilateral, de 20 a 25%. Em relação à conduta, o UpToDate coloca que se forem pacientes sintomáticas, eles devem ser removidos, esses tumores, mas que a questão de ser expectante não há dados suficientes para indicar se forem assintomáticas. Ele coloca para ser avaliada a idade, o tamanho da massa, a aparência a ultrassom, histórico familiar, outros fatores de risco, como também comorbidades médicas. Se aquela paciente tem uma boa condição cirúrgica de ser submetida à cirurgia, realmente. O ultrassom, ele coloca, se for decidido por uma conduta expectante, que não tem dados suficientes para indicar, seja feito um ultrassom em 6 meses e depois anualmente, se a massa continuar com todas as características benignas e estável, né, em relação ao crescimento. Então, assim, aqui só por uma questão de classificação de nomenclatura, quando a gente tiver um tumor da família epitelial estromal, quando forem benignos, eles são chamados de adenomas, malignos, os carcinomas, e vai depender da estrutura que está predominante no cisto, no tumor, desculpa. Se for cística, seria o cisto, e se for quando tem mais estroma, seriam os fibromas.
Pronto. O teratoma maduro já é um outro tipo, não é epitelial, e ele contém formas maduras das 3 camadas das células germinativas. Então, ele pode ser um teratoma cístico maduro, teratoma sólido maduro e teratomas fetiformes ou homúnculos, quando eles assumem uma forma realmente de feto. Aqui uma imagem com um teratoma cístico maduro, e a gente pode observar que tem glândulas, ele coloca, né, que tinha glândulas sebáceas e também tinha pelos. Então, o teratoma cístico maduro, ele também pode ser chamado de cisto dermoide. Ele é um tumor benigno de células germinativas e é a neoplasia ovariana mais comum na segunda e terceira décadas de vida. Ele vai ter elementos diferenciados das 3 camadas de células germinativas, da ectoderma, da endoderma e do mesoderma. Geralmente, eles são uniloculares, tem conteúdo hiperecóico, linhas ou pontos hiperecóicos, fluido, áreas de sombra acústica, exatamente porque, como ele pode ter vários componentes, ele tem uma variedade de aparência dependendo do seu conteúdo. Podem ser bilaterais em até 10 a 15% dos casos. Os tumores estromais de cordão sexuais benignos, né, já que é o tema da nossa aula, pode ser um grupo. Esses tumores estromais do cordão sexual podem ser um grupo benigno ou maligno e que vão se desenvolver a partir do cordão sexual. Os benignos acontecem em menos de 4% das neoplasias benignas de ovário. O fibroma são os mais comuns benignos desses tipos de tumores e geralmente acontecem pós-menopausa, assim como o tecoma. Só que o tecoma é mais raro, que vai se desenvolver em células da teca, mas também podem ter células da granulosa e alguns pacientes podem ter sinais de excesso de estrogênio. E também tem o tumor de células de Sertoli e Leydig, que a gente tem o marcador alfa-fetoproteína, mas a gente tem que pensar que eles são bem menos comuns, e eles também podem se apresentar como malignos. Em relação ao tratamento, eu trouxe aqui um pouco dessa discussão entre a oforectomia e a cistectomia. Em relação a ser cirúrgico ou expectante, a gente já conversou, que vai depender da idade da paciente, dos achados do ultrassom, até laboratorial, se for o caso, dependendo do tipo. Mas, se for decidido pela abordagem cirúrgica, que vai ser o que vai acontecer na maioria dos casos, quando se tem cistos maiores, pacientes sintomáticas, se benigna, a patologia, é preferível a preservação do tecido ovariano. Então, é preferível a cistectomia ou a enucleação do tumor sólido. A aspiração do conteúdo do cisto, ele coloca que não é recomendada, porque nenhum tecido vai ser obtido para histopatologia, a citologia do fluido do cisto não vai ser totalmente confiável para excluir completamente a malignidade. Existe uma alta taxa de recorrência de 11 a 65%, mas ele coloca que se fosse para fazer essa aspiração que não é recomendada, seria preferível fazer a fenestração, mas ainda assim a cistectomia vai ser preferível em relação à fenestração. Cistos complexos removidos e não fenestrados, existe a possibilidade de malignidade e altas taxas de recorrência. Ao realizar a oforectomia numa paciente com suspeita de malignidade, a ruptura do cisto pode gerar, né, uma disseminação do tumor. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Se for um cisto que a gente está na dúvida na hora da cirurgia, realmente tentar preservar ao máximo para não ter realmente a ruptura do cisto. E existem poucos dados sobre a fertilidade após a oforectomia unilateral. E aí o impacto, ele coloca que provavelmente vai variar com a idade, porque as mulheres mais jovens teriam mais folículos por ovário. Então, assim, é bem clássica a diferenciação. É preferível a cistectomia se for uma paciente com características benignas do tumor de ovário. Então, é preferível a cistectomia com preservação do tecido ovariano. Em relação às indicações de oforectomia, quando forem neoplasias ovarianas benignas que não forem passíveis de um tratamento menor, né, assim, de um procedimento menor como a cistectomia, salpingo-oforectomia letiva ou com redução de risco com ou sem esterectomia, torção ovariana com necrose, malignidade ovariana e um abscesso tubo ovariano que não responde a antibióticos, que é também um quadro que pode se apresentar com massa anexial, febre, corrimento.
Em relação à laparoscopia, ele coloca que a maioria das cirurgias ovarianas são para doenças benignas e que podem ser realizadas por uma cirurgia minimamente invasiva. Então, realmente, eles colocam que a laparoscopia teria suas vantagens em relação à redução do tempo de recuperação, internação hospitalar, custos, formação de aderências, menor morbidade febril e menos dor no pós-operatório e complicações pós-operatórias. Então, se for uma paciente com características benignas, é bem preferível que seja feita a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia. A desvantagem é que pode existir o potencial derramamento de células cancerosas se a massa for maligna e que muitas vezes nem a avaliação clínica e nem o ultrassom pré-operatório, nem mesmo a aparência laparoscópica do ovário podem prever com total segurança quais massas são malignas. Ele coloca que esse estudo foi feito com a seleção adequada e com riscos que poderiam ser minimizados, né? Dependendo do caso, a gente vai fazer a laparoscopia exatamente pensando nessa paciente, selecionando bem a paciente, esses riscos de uma possível disseminação vão ser bem minimizados. Então, realmente, seria preferível a laparoscopia nesses casos que forem selecionados. E aí, nesse estudo, ele viu que o câncer de ovário que não tinha nenhuma suspeição, nenhuma, aconteceu em 0,04% de 13.739 casos de cirurgia laparoscópica de cisto ovariano. Então, realmente é uma condição menos comum quando você faz uma seleção adequada dessa paciente. Em relação aos critérios de IOTA, são critérios que ajudam bastante na questão do ultrassom, né, para a gente diferenciar como se fossem regras preditoras do tumor maligno e do tumor benigno, para a gente ter exatamente uma melhor seleção dessas pacientes e conseguir avaliar melhor e predizer melhor se é ou não um câncer de ovário. Então, do tumor maligno, seria tumor sólido irregular, presença de ascite, pelo menos 4 vegetações, um tumor multilocular sólido irregular com diâmetro máximo de 100 milímetros. E a vascularização marcada, ou seja, tem vascularização interna. E as preditoras de tumor benigno seriam cistos uniloculares, com presença de componentes sólidos com menos de 7 milímetros de diâmetro, presença de sombra acústica, tumor multilocular regular com diâmetro máximo menor do que 100 milímetros e sem vascularização. Aqui eu coloquei sobre esse modelo de risco, que ele é usado para diagnosticar câncer de ovário em mulheres com tumor anexial persistente e que ele estima a probabilidade de um tumor anexial ser benigno, limítrofe, câncer. E são 9 preditores. São 3 variáveis clínicas e 6 variáveis do ultrassom. Até o Elias também tem na apresentação. As 3 variáveis clínicas é a idade, se é 125, e o tipo de centro, se for oncológico, onde a paciente está sendo acompanhada, e 6 variáveis do ultrassom. Diâmetro máximo da lesão, proporção de tecido sólido, mais de 10 lóculos de cisto, número de papilas, projeções, sombras acústicas e ascite. A presença delas, assim, é um quadrinho realmente que você coloca e você vai fazendo o cálculo e ele vai dizer a probabilidade. Então, aqui, para a gente fechar, em relação ao ultrassom, características mais que vão me trazer melhor, assim, o diagnóstico, a probabilidade de uma lesão maligna, é um componente sólido que não é hiperecóico, como nódulos e papilas, septações irregularmente espessas, com mais de 2 a 3 milímetros, porque ele coloca que a espessura da parede por si só não parece ser uma característica muito confiável para eu distinguir as benignas das malignas. É mais a questão das septações irregularmente, certo? A demonstração de fluxo ao Doppler, ascite e massas peritoneais, nódulos aumentados, que me sugerem até que tem algumas outras áreas ali acometidas. Essas foram as minhas referências. Obrigada. Parabéns, Letícia. E aí eu gostaria novamente de perguntar se a gente passa direto para o artigo e depois discute. Normalmente a gente tem feito isso, não é isso? Daniela, pode ser assim? Pode sim. É bom porque o artigo complementa aí, não. Pronto. Então, eu vou pedir para o Elias compartilhar a tela e iniciar a apresentação. Certo, vou tentar aqui. Estão todos me ouvindo? Sim, ok.
Estão conseguindo ver? Tá todo mundo conseguindo ver? Tá ok. Sim. Tá... Pode começar. Bom dia a todos. Eu sou Elias Figueiredo, sou I2 hoje e a gente vai falar um pouco sobre o ovário anormal, um artigo que os preceptores mandaram para a gente apresentar e complementar a apresentação da Letícia, né? Essa aqui é a folha de rosto do artigo e mais na frente a gente vai explicar um pouquinho desse artigo, onde é que ele foi publicado, a data, enfim. Mas passando para o artigo. As lesões, elas são comuns em mulheres de todas as idades. As lesões ovarianas, elas são comuns em mulheres de todas as idades. Elas geralmente têm uma prevalência de 6 a 17%. E a maioria dessas lesões, elas são benignas e têm resolução espontânea. Hoje a gente vê que o ultrassom é um importante aliado para ajudar a estratificar os grupos, né? Improvavelmente benignas, que ela vai seguir para um manejo conservador, e indeterminado, que vai seguir para a avaliação de segundo estágio, que a gente vai ver um pouquinho quais são esses tipos de avaliação em segundo estágio, e altamente suspeito para malignidade, que vai seguir para o manejo com ginecologista, oncologista especializado. O artigo traz um pouquinho dos dados dos Estados Unidos, e eu tentei extrapolar um pouquinho e trouxe os dados do Brasil. Essa é a única referência fora do artigo, que ocorreram em 2017 3.879 óbitos por câncer de ovário e teve um risco equivalente a 3,75 a cada 100 mil mulheres. Esse é um dado do INCA de 2019. Voltando também para o artigo, existe uma alta taxa de mortalidade que está relacionada ao estágio tardio no diagnóstico e não muito com o grau de invasão, de malignidade, enfim. Dado o mau prognóstico, essas lesões, elas geralmente, historicamente, eram submetidas à excisão cirúrgica. Só que desde o início dos anos 2000, teve uma mudança progressiva, né, na abordagem do ovário anormal, e se tentou se organizar essa questão tanto de classificação quanto de tratamento, principalmente visando a diminuição das cirurgias para as lesões benignas, a uniformização da terminologia, a classificação do risco de malignidade e a triagem de anormalidades que são suspeitas ou não. Então, hoje, o principal foco é discriminar as lesões ovarianas benignas e malignas, e historicamente isso já é sabido que um grau de sensibilidade maior é quando é feita por um examinador especialista. Só que não é em todos os cantos que nós temos examinadores especialistas e as ferramentas existem, que é necessário que ferramentas elas sejam criadas para que todos os examinadores possam classificar, independente do seu nível de especialização. E foi, então, iniciado um processo gradual, influenciado por vários grupos de pesquisas e organizações e também em vários países. Dentre eles, os critérios de IOTA, as declarações da Sociedade de Ultrassom em Radiologia sobre as lesões anexiais císticas, SRU, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né, o primeiro consenso internacional sobre as massas anexiais e o grupo de trabalho ORAD, que a gente vai ver mais detalhado na frente. Aqui classificando historicamente, quais foram os principais grupos, não foram só esses, mas os principais grupos que tentaram classificar as lesões ovarianas. A gente começando aqui pelos critérios de IOTA, foi principalmente europeu, foi o primeiro a padronizar o léxico e a terminologia, teve interações subsequentes que incluíram ferramentas de avaliação de risco, foi extensamente validado na literatura e ele foi principalmente testado em centros especializados. Passando por SRU, ele foi principalmente norte-americano, né, ele teve o resumo do conhecimento de padrões com descritores com foco em lesões císticas e benignas. Ele foi o primeiro a introduzir diretrizes de conduta com base no tamanho da lesão e estado menstrual. Acompanhamento eliminado de excisão, no caso, para lesões eliminado eliminado no sentido de não participou do estudo lesões fisiológicas, e foi introduzido o protocolo de acompanhamento em série para lesões indeterminadas.
O consenso internacional, ele foi, uma das principais bases do ORAD, porque ele teve uma colaboração, abordagens europeias e norte-americanas, foi o uso promovido de reconhecimento de padrão ou abordagem de algoritmo, começou as regras simples, a gente vai ver mais na frente também esses algoritmos. Foi o primeiro a desencorajar as cirurgias para doença benigna, incluindo cistos de menores do que 10 centímetros, simples, e enfatizou a triagem apropriada para o ginecologista oncologista, e introduziu a avaliação de segunda etapa com o conceito de ultrassonografista especializado. E o ORADS, que é o que a gente vai ver mais na frente, teve a colaboração de sociedades tanto canadenses quanto americanas e europeias. Foi um lexo universal que incorpora a terminologia do IOTA com novas adições, inclui a avaliação de risco de malignidade, inclui também recomendações de gerenciamento padronizadas no relatório da radiologia. Então, o que é que esse artigo ele vai tratar? As principais mudanças no conhecimento e no manejo das lesões ovarianas, né, evolução da abordagem de cisto simples, o quadro histórico, o estado atual do lexo das lesões ovarianas, né, um pouquinho mais do conhecimento de base, o papel crescente da ultrassonografia em série, as ferramentas atuais de avaliação do risco de malignidade e, por último, o papel potencial para o rastreamento do câncer de ovário com ultrassom. Então, um cisto simples, ele é precursor de malignidade ou ele é simplesmente benigno? O cisto no ovário pós-menopausa, ele é raro e é um possível sinal de malignidade precoce ou em desenvolvimento. Modesitti e colegas, é um estudo que esse artigo traz, avaliaram 15 mil mulheres com mais de 50 anos. Dessas 15 mil, teve uma ocorrência de cisto de mais que 10 centímetros em 18%. Desses 18%, 70% foi resolvido independentemente do volume inicial do cisto, a aparência, e 117 lesões continuaram persistentes e foram precisão cirúrgica. Dessas 117, o patológico mais comum foi um cistoadenoma seroso, que foi 52%, e nenhum teve características malignas ou limítrofes. Nenhum desses cistos unilocular isolado desenvolveu esse câncer de ovário, o risco de malignidade foi menor do que 0,1%. Aí ele traz mais outros artigos, estudos. PLSO, que ele é um pouco mais antigo, avaliou de 55 a 74 anos, mulheres de 55 a 74, esse estudo até avaliou outros tipos de câncer, como pulmão, próstata, enfim. Teve um grupo bem heterogêneo, de 55 a 74 anos, e cistos simples, eles foram em 14% das mulheres. Metade persistiu em um ano, mas não teve um aumento do risco de câncer invasivo. Esse segundo estudo, que foi realizado no Reino Unido, teve cistos uniloculares em 5% das mulheres pós-menopausa e a taxa de malignidade foi 4 em 2.531, que é um risco de malignidade de 0,16%. Parazini e colegas viram que existe uma taxa de malignidade de cisto simples em 0,5% de mulheres na pré-menopausa, de 3 para 657, e 1,5% na pós-menopausa, 7 para 469. Smith, Bidman e colegas, que já é um estudo mais recente, de 2019, se eu não me engano, mulheres com cistos anexiais simples, o risco de malignidade, a incidência de câncer era semelhante à de mulheres sem cistos anexiais, né, e tinha uma baixa incidência de câncer. Então, continuando nessa discussão, os cistos adenomas serosos, ele tem potencial para transformar em cistos adenomas malignos de alto grau. Existe uma teoria de que a origem do câncer de ovário do tipo 2 de alto grau são lesões precursoras que ocorrem na extremidade fimbriana da trompa de Falópio. Só que não existe uma delimitação de limite de tamanho de cisto simples que pode ser ignorado em mulheres na pós-menopausa, com segurança. E quando a gente vai passar para o cisto complexo, né, qual é o nome que a gente deve adotar? Já que quando se diz cisto complexo, para ultrassonografista, pode ser tanto um cisto hemorrágico benigno, quanto um cisto adenoma ovariano de alto grau, que ambos podem ser descritos como cisto complexo. Então, aqui ele traz uma evolução histórica que os critérios de Otis foram os primeiros critérios que tentou caracterizar, que tentou classificar lesões benignas, malignas, indeterminadas.
usando os critérios ADNEX, que a gente vai ver mais na frente quais são esses critérios. Depois veio o índice de morfologia de Kentucky, um pouco mais recente, veio o sistema de dados e relatórios de imagens ecológicas, o GIRAD, e o mais recente deles, em 2018, foi o Ovarian Adnexal, desculpa o inglês, mas o ORADS, que a gente vai ver mais na frente, que classificou em 6 estágios, né, de 0 a 5, quais são as lesões que foram vistas no ultrassom. Então, a gente pergunta para os experts qual o conceito emergente de avaliação de segundo passo para as lesões ovarianas. Ou seja, a gente tem a lesão ovariana, foi vista em ultrassom, e aí, o que é que nós vamos fazer a partir de agora, o segundo passo? Já é sabido que a avaliação por um ultrassonografista especialista é a maneira mais precisa de se discriminar o que é lesão maligna, o que é lesão benigna. A ultrassonografia ginecológica, ela é, como já foi dito, frequentemente realizada e interpretada por vários ultrassonografistas e de diferentes níveis de especialização, fazendo com que esse exame ele tem variados níveis de confiança de diagnóstico. E as imagens de acompanhamento de curto prazo e excisão cirúrgica, porque o principal objetivo de se classificar se elas são benignas, malignas, é para se diminuir a excisão cirúrgica em lesões benignas. Sendo que as excisões cirúrgicas eram, com o tempo, antigamente, antes de 2000, antes desses critérios eles serem estabelecidos, eram bastante frequentes. E os riscos de taxa de complicação de cirurgia ginecológica, ele gira de 2% a 15%. Então, realmente foi visto que era preciso não só se basear na avaliação do ultrassonografista especialista, e sim classificar de forma mais objetiva quais são essas lesões, como é que são essas lesões, e não sobrecarregar o especialista, o ultrassonografista especialista, para o acompanhamento de todas as lesões ovarianas. Então, de segundo passo, o que é que nós temos? A gente tem uma avaliação por um ultrassonografista especialista. A gente pode lançar mão de ultrassonografia em série para poder avaliar como é que essas lesões elas estão se comportando com o tempo. Nós temos os critérios de IOTA para poder classificar essas lesões. A gente tem como correlacionar com biomarcadores séricos, principalmente o CA-125, imagem de ressonância magnética ou encaminhar para um oncologista ginecológico já para ele dar seguimento a essa lesão vista no primeiro ultrassom. Foi visto que em estudos que existem melhores resultados quando o oncologista ginecológico ele está conduzindo as lesões ovarianas, sejam elas de qualquer tipo, porque ele estadia inicialmente, ele indica quando existe uma cirurgia, quando é necessária uma cirurgia de redução de volume ou quando tem um tratamento adjuvante. O modelo ADNEX, que é o primeiro modelo de risco de prever doença benigna, ele classifica em limítrofe, em lesões limítrofes, em lesões invasivas de estágio 1, de estágio 2 a 4 e uma doença metastática secundária. Aqui são os critérios de IOTA, que a Letícia já falou, né, o ADNEX Model, que você entra na página do grupo do IOTA e ele já dá um link para você calcular automaticamente esse risco, que ele vai levar em conta a idade do paciente no exame, se ele foi feito no centro de oncologia ou não, o diâmetro máximo da lesão, o diâmetro máximo da maior parte sólida, se existem mais de 10 locos ou não, o número de papilas, né, projeções papilares, se existe sombra acústica, se existe ascite e o valor do soro de CA-125. Então, o tempo vai dizer, né, existe um papel crescente do ultrassom seriado na gestão das lesões anexiais. A ultrassonografia, ela pode ser considerada um biomarcador longitudinal, esse ultrassom seriado para poder se avaliar o comportamento dessas lesões anexiais. Aí ele traz 3 artigos nessa revisão, dentre eles 2 que já foram citados. Pavlik e colaboradores analisaram 221.576 ultrassonografias transvaginais de acompanhamento. Dentre elas, 46,7% deram alteração de lesões, só que 2 textos foram resolvidos com ultrassonografia seriada.
Resolvidos que eu digo aqui, não que a ultrassonografia seja um tratamento para as lesões anexiais, e sim elas se resolveram espontaneamente. Existiram pacientes que teve essas ultrassonografias entre 6 semanas a 6 meses, mas a média foi 9 meses, né? E existem pacientes, 9 meses, que teve esse seriado de 9 meses. Foram necessárias que tivesse intervenção cirúrgica em 557 mulheres, e dessas 557, apenas 85 tiveram uma lesão maligna ovariana na biópsia. Osmi e colegas fizeram ultrassonografia e concluíram que a ultrassonografia em série leva um maior valor preditivo positivo, melhorado para a malignidade ovariana e uma mudança para a detecção em estágios iniciais, né, em contraponto a esse primeiro estudo. E concordando com o primeiro estudo, Suberman e colegas viram que em mulheres com mais de 50 anos, o monitoramento repetido de lesões indeterminadas estáveis, que não houve crescimento, entre 1 e 6 centímetros, tem um benefício questionável, e que o acompanhamento, além dos 7 meses, ele foi desnecessário. Só que, por mais que a gente pense que a estabilidade ao longo do tempo significa benignidade, infelizmente não é equivalente. Os cânceres do tipo 2 demonstram um comportamento altamente agressivo. E o HGSC, que é o cistoadenoma de grau 2, é responsável por aproximadamente 75% dos carcinomas ovarianos e 90% das mortalidades relacionadas. É a principal lesão ovariana responsável por essas mortalidades. E foi visto que existe uma mutação do cromossomo TP53 presente em mais de 90% dos casos, e já é sabido que as lesões ovarianas malignas ela tem uma associação com a inativação do gene BRCA. E é difícil projetar um esquema de vigilância apropriado justamente porque a gente não tem esse valor de acompanhamento e nem de rastreio, enfim. A associação mais forte entre a morfologia ovariana e o câncer epitelial de ovário é a presença de componentes sólidos. Né? Um painel de especialistas, em 2017, concluiu que a ultrassonografia em série é uma próxima etapa apropriada no manejo, né, dessas lesões indeterminadas, só que teve uma recomendação específica em relação à frequência ou duração das recomendações de vigilância, que essa recomendação específica é que não existe, que não se tem um critério pré-determinado de quais são as pacientes que vão ser triadas e nem com o tempo. Pavlo e colegas, eles até sugeriram que cistos uniloculares de ultrassonografia inicial poderia ser feita ultrassonografia de 6 meses, lesões mais indeterminadas de 6 semanas a 3 meses e lesões persistentes que demonstram estabilidade a longo prazo se deve aumentar o período. Mas nenhum estudo ainda é determinante e definidor para que exista um acompanhamento seriado em tantas semanas ou tantos meses, enfim. E o artigo, ele traz 6 opções de segunda etapa para a configuração de uma massa determinada, que a gente já comentou. Encaminhar para um ultrassonografista especialista, porque a justificativa que ele traz, em mãos experientes, o reconhecimento de padrões subjetivos continua sendo o método mais sensível e específico de diferenciar lesões ovarianas benignas e malignas. Pode ser feita uma ultrassonografia seriada, porque a maioria das lesões anexiais se resolve espontaneamente com o tempo, e foi reconhecido que o intervalo e a duração apropriados permanecem incertos, que foi um ponto que a gente já comentou. A gente pode colocar essa massa indeterminada em modelos de previsão de risco já estabelecidos e conduzir, como os critérios de Otter, né, que foi considerado o melhor modelo de predição de risco baseado em evidências para a caracterização pré-operatória de massas ovarianas. A gente pode lançar a mão de biomarcadores séricos, só que esse papel ainda não está muito esclarecido, questão de valores e aumenta e diminui, enfim. A gente pode lançar a mão da ressonância magnética,
que diminui o risco de diagnosticar erroneamente uma lesão benigna como maligna e aumenta a especificidade do diagnóstico benigno quando a aparência não é clássica da ultrassonografia, quando não é conclusiva. E a ressonância também é altamente sensível para diagnóstico de malignidade. E um dos principais pontos que o artigo traz é o encaminhamento para o ginecologista, oncologista, que vai determinar a próxima etapa mais apropriada para a conduta dessa lesão de ovário. Então, juntando tudo, a ultrassonografia é fundamental na avaliação das massas, quando principalmente é associada à idade, à história familiar de malignidade e exames laboratoriais. E todo esse conjunto vai ajudar a triar quais são as mulheres que vai ter um tratamento conservador e quais são as que vai ter um tratamento cirúrgico. Essas categorias amplas, elas incluem tantos achados benignos, indeterminados e suspeitos para malignidade, são essas três classificações que a gente vê as principais, né? Sendo assim bem práticos, mas existe a classificação mais detalhada e mais científica. O sistema de gestão de estratificação de risco é analisado principalmente pelo ultrassom, e esse sistema ele consiste em um sistema de pontuação de 5 pontos, que aí nós vamos entrar, na verdade 6, né? De que vai de 0 a 5, 6 pontos, com base em recursos de ultrassom descrito, usando o Lex ORADS, que já é estabelecido. E cada categoria está associada a um risco estimado de malignidade em porcentagem e tem diretrizes de manejo que fazem um acompanhamento. São divididos em grupos em pré-menopausa e pós-menopausa. Então, vamos falar um pouquinho do ORADS. O ORADS ele tem 6 pontos, que vai de 0 a 5, e vai classificando esse risco, né? Quando ele é o ORADS 0, estudo incompleto, que é o que a gente vê em outras patologias, né? Mudando apenas o prefixo, mas o ORADS 0, estudo incompleto, o ORADS 1, ovário normal, o ORADS 2, quase certamente benigno, o 3, baixo risco de malignidade, o 4, risco intermediário, e o 5, alto risco de malignidade. As imagens que eu vou apresentar, elas estão presentes no artigo e foram adaptadas só pela tradução, certo? O ORADS 0 é um estudo incompleto e ele requer um estudo repetido ou um alternativo necessário para poder classificar essa lesão, basicamente isso. O 1 é um ovário normal, que a gente vai encontrar folículos fisiológicos e o corpo lúteo do ovário, que pode medir até 3 centímetros, e não requer acompanhamento adicional. O ovário pós-menopausa normal não deve demonstrar esses achados fisiológicos, como a gente já sabe. Aqui, a segunda figura, aquela do mapa era a primeira, a segunda figura adaptada. A gente vê um ovário normal na pré-menopausa, um ovário direito, nos planos transverso e sagital. E essa massazinha central mais escura, com folículos em desenvolvimento e tecido ovariano homogêneo circundante. Aqui a gente vê um corpo lúteo normal, na figura à esquerda, cisto ovariano de parede espessa com a imagem interna granulada, representando a aparência típica de corpo lúteo, e quando a gente joga o Doppler à direita, a imagem B, mostra a vascularidade periférica com a aparência clássica de anel de fogo. Se os senhores quiserem demorar um pouquinho mais na imagem para poder analisar melhor, vocês avisem, tá? Alguém avisa. Isso a gente vê um ovário pós-menopausa normal, que ele parece atrófico, com escassez de folículos, e algumas pequenas conqueções são observadas. No ORADS 2, que é uma classificação de quase certamente benigno, a gente pode ver lesões ovarianas que quase certamente são benignas, com risco de malignidade menor que 1%, que é a conclusão do que é esse ORADS 2, e eles podem ser cistos simples e uniloculares menor do que 10 centímetros, lesões benignas clássicas, incluindo cistos hemorrágicos, e endometriomas e cistos dermoides menor do que 10 centímetros, bem como o cisto de inclusão peritoneal, o cisto paraovariano e a hidrossalpinge. O tratamento sugerível ele é variado, geralmente é gerenciado pelo ginecologista. E o acompanhamento em série é recomendado em 5 anos. Aqui é um cisto ovariano simples, em A, à esquerda, a gente vê uma lesão anecoica unilocular de parede fina, lisa, com tecido ovariano circundante, representando cisto ovariano simples. Quando a gente joga o Doppler,
a gente vê uma falta de vascularização interna na imagem. Interna ao cisto, né? Vicinha periférica. Aqui a gente vê um cisto hemorrágico típico. Em A, a gente vê um padrão reticular interno e aparência de Lassell. Eu não entendi muito bem o que é essa aparência de Lassell, não sei se foi erro da tradução. Mas em B, quando a gente joga o Doppler, ele tem componente avascular ecogênico que representa um coágulo retrátil. As margens são côncavas, como é demonstrado na figura. Aqui a gente vê um endometrioma típico, o A, um cisto ovariano com ecos homogêneos de baixo nível, com aparência de vidro fosco, e alguns folículos, alguns periféricos são vistos, confirmando a localização intra-ovariana do cisto. E em B, quando a gente joga o Doppler, nenhuma vascularização interna é vista. Aqui a gente vê uma degeneração maligna à esquerda de um endometrioma, desenvolvimento de um componente vascular sólido dentro de um endometrioma de uma mulher de 43 anos com endometriose de longa data. Em B, uma imagem de ressonância magnética mostra o tecido realçado sólido suspeito de degeneração maligna. Descritores benignos clássicos de dermóide ovariano: o A, um componente ecogênico com sombreamento; o B, linhas de pontos hiperecóicos; e o C, estruturas ecogênicas flutuantes. O ORAD 3, ele diz que é um baixo risco de malignidade. A conclusão: quando você vê um ORAD 3, são lesões ovarianas com baixo risco, definido como entre 1 a menos de 10%. Aí, como é que uma lesão ela pode ser classificada em ORAD 3? Ela inclui o grupo anterior, quando a sua maior dimensão é maior ou igual a 10 centímetros. Além deles, cistos uniloculares com parede interna irregular, com menos de 3 milímetros de altura, e cistos multiloculares menor do que 10 centímetros com parede interna lisa e pontuação de cor quando se joga o Doppler de 1 a 3. A lesão lisa sólida, também de qualquer tamanho, sem fluxo e cor. A avaliação ultrassonográfica por um especialista ou avaliação de ressonância magnética, ela é sugerida para poder se complementar a imagem vista de ORAD 3. Aqui a gente vê um ORAD 3 de baixo risco, que é um cisto multilocular menor do que 10 centímetros, com septações avasculares finas e sem irregularidades na parede. O ORAD 4, que é um risco já intermediário, a gente conclui, quando vê um ORAD 4, que são lesões com risco intermediário de malignidade definido como 10% a menos de 50%. E aí, o que é que vai entrar nesse risco intermediário? Cistos uniloculares com um componente sólido, mas sem projeções papilares e qualquer pontuação de cor. Cistos uniloculares com 1 a 3 projeções papilares, independentemente da pontuação de cor. Cistos multiloculares maior ou igual a 10 centímetros, com parede interna lisa e demonstrando uma faixa de ausência de fluxo, a fluxo de cor leve ou moderado, pode variar, ausência de fluxo, leve ou moderado. Cistos multiloculares de qualquer tamanho, com parede lisa, mais alto fluxo de cor. Cistos multiloculares de qualquer tamanho, com paredes internas irregulares ou septações, independentemente da pontuação de cor. E cistos multiloculares com um componente sólido, mas nenhum fluxo de cor. E, por último, uma massa sólida lisa com fluxo de cor leve a moderado. Já no ORAD 4, um oncologista ginecológico e a caracterização é necessário, a caracterização adicional com a ressonância magnética, diferente do ORAD 3, que é apenas sugerido. Aqui a gente vê uma imagem com ORAD 4, de risco intermediário, que a gente vê um cisto liso multilocular, maior que 10 centímetros, sem fluxo interno quando jogou-se o Doppler, mas ele não trouxe a imagem quando jogou o Doppler, encontrado para representar um tumor mucinoso limítrofe ovariano. Ele sugere observar ecos heterogêneos de baixo nível dentro da lesão, sugestivos de origem mucinosa. Aqui a gente vê à esquerda cisto unilocular com componente sólido encontrado para representar carcinoma de células claras, e B, à direita, quando se joga o Doppler, mostra-se um fluxo leve de pontuação colorida de 2 na escala.
O RAD5 já é um alto risco de malignidade, que dentro do RAD5 são lesões com risco definido como superior a 50%, e vão ser classificadas como RAD5 cistos uniloculares com 4 ou mais projeções papilares, cistos multiloculares com componente sólido e pontuação de cor moderada ou alta, massa sólida lisa com pontuação de cor alta, massa sólida irregular com qualquer pontuação de cor e sinais de doença metastática, incluindo ascite ou implante peritoneal. No caso de ascite e ou nódulos peritoneais e um achado de categoria 1 ou 2, outras etiologias devem ser pesquisadas, e aqui ele já não sugere, mas ele já indica, já é dado como conduta a encaminhamento do ginecologista ou oncologista. Aqui na figura à esquerda, um cisto unilocular com mais de 4 projeções papilares encontrado para representar tumor limítrofe. E B, quando se joga o Doppler, mostra-se um fluxo leve colorido de pontuação de 2. Aqui, um cisto multilocular à esquerda com componentes sólidos e espessas septações irregulares, que representam um cisto adenocarcinoma seroso de alto grau tipo 2. E B, à direita, a imagem em cores mostra um fluxo forte, de pontuação de cor de 4. Nessa figura, um cisto multilocular com componentes sólidos e espessas septações irregulares, que representa o cisto adenocarcinoma seroso de alto grau. E quando se joga o dupla, a imagem em cores mostra um fluxo forte de pontuação de cor de 4. Então, é possível a detecção precoce de câncer de ovário com ultrassom transvaginal? A principal motivação para desenvolver um teste de rastreamento é uma alta taxa de mortalidade e uma queda significativa nas taxas de sobrevida de 5 anos, quando esse câncer ele é diagnosticado em um estágio tardio, principalmente em 3 e 4. Infelizmente, a doença metastática já está presente em até 60% dos casos no próprio diagnóstico inicial, quando é dado o diagnóstico. E para se provar eficaz, um teste de triagem ele deve demonstrar uma mudança do diagnóstico em estados iniciais da doença, para poder se refletir um benefício de mortalidade. Aqui a gente já está falando da ultrassom como um critério de rastreio, né? Um estudo, uma triagem da Universidade de Kentucky, em 2011, analisou 37.293 mulheres. A ultrassonografia anual foi feita por essas mulheres que elas foram por conta própria fazer essas ultrassonografias anuais. Era em média de 5,5 anos, 5 anos e meio. Dessas mulheres, 70% de câncer foi detectado no estágio 1 ou 2 e teve uma redução da mortalidade. Então, esse estudo de 2011 já foi para um pouco mais avaliando como a ultrassom como realmente um critério de triagem. Só que aquele mesmo estudo que a gente já citou, que viu 78.216 mulheres na pós-menopausa, como teve um grupo de controle, ou uma triagem anual, ou com CA-125 e ultrassom transvaginal, ou ambos, por 6 anos, e a ultrassom por 4 anos. Só que nenhuma mudança ela foi significativa. As taxas de complicações foi maior, foi de 15%, né, de 163 para cada 1.080 mulheres que fizeram a cirurgia para a doença benigna. E houve muitos falsos positivos. E existiu um grande ensaio japonês em 2008, um pouco antes dessa Universidade de Kentucky, que fizeram 82.487 mulheres. Durou 13 anos e foi feito em 212 hospitais, com ultrassom e CA-125. Uma mudança de estágio ela não foi observada e não foi estatisticamente significativa. E aquele mesmo estudo que foi feito no Reino Unido, que foi um grande estudo com mais de 200 mil mulheres na pós-menopausa, que teve um grupo de controle, que teve mulheres com triagem anual com ultrassom sozinho e mulheres com triagem anual de ultrassom e teste de CA-125, viu que uma mudança de estágio estatisticamente significativa dentro do grupo de testes que teve o CA-125, com 46,1% dos cânceres em estágio 1 ou 2, no grupo rastreado, em comparação com 23,9% no grupo controle.
quando se for analisar os dados, não demonstrou uma redução significativa na mortalidade. Mas teve uma análise subsequente que foi projetada para explicar o efeito tardio no rastreamento, mostrou um efeito de mortalidade tardia no grupo que usou o CA-125. Embora é insuficiente para fornecer suporte para o rastreamento popular, esses dados eles não foram suficientes para fornecer suporte para se fazer um rastreamento populacional com ultrassom transvaginal para mulheres, tanto em pós-menopausa como pré-menopausa, para se diagnosticar as lesões ovarianas. E com base, o que é que o estudo traz? Com base nos dados atuais disponíveis, aquele colégio que fizeram, que fizeram mesmo o ORAD, ele não recomenda o uso rotineiro de ultrassom para rastreamento do câncer de ovário em mulheres com risco médio de desenvolver a doença. E aqui é um pequeno resuminho, que como vai ficar gravado, alguém quiser dar uma lida do que foi apresentado, mas eu acho que de conclusão, a triagem do ultrassom transvaginal de rotina em pacientes com risco médio ainda não é recomendada. Aqui é a referência do artigo, foi publicado na revista As Clínicas de Obstetrícia e Ginecologia da América do Norte, que é publicado em 4 vezes por ano, de março, junho, setembro e dezembro, que é uma revista da Elsevier, fator de impacto 2.100, e essa imagem foi uma das imagens que não foi retirada do artigo, que está aí o link do site que ela foi retirada. Obrigado. Parabéns, Elias, pela apresentação, né? Tanto objetiva, mas aprofundada também. E eu queria passar para a Daniela, então, tecer os comentários dela como coordenadora aí da aula, e depois a gente passa para as perguntas ou discussões futuras. Parabenizar aí a Letícia e o Elias pela apresentação, né? A Letícia apresentou aí a grande variedade, né, de etiologia de patologias de ovário, né? Mostrando o diagnóstico diferencial aí é bastante extenso, né? Então é uma aula também grande, né? Muitas coisas para ser avaliadas, mas o principal objetivo, na verdade, é a gente poder fazer o diagnóstico diferencial de uma patologia benigna para uma patologia maligna, né? E o Elias apresentou aí também um artigo que mostra essa preocupação, né, mundial, e agradecer ao Dr. Elmar, né, por ter providenciado esse artigo que ilustrou muito bem a aula, né? Então, assim, a maior dificuldade que a gente tem realmente é nesse diagnóstico diferencial, porque muitas vezes o paciente chega com um ultrassom, né, do interior ou feito em clínica popular, que não se atenta muito, né, para essa classificação, né, de ORADs, e a gente perde um pouco o acompanhamento por não ser feito esse exame por apenas um, né, observador, é um exame que depende muito de quem está fazendo, né? Então, assim, acho que a maior dificuldade mesmo é essa avaliação, né, dos critérios do ultrassom, que é o mais importante para a gente poder acompanhar essa lesão. Então, muitas vezes a paciente vai para uma cirurgia não por conta de ser diagnosticado como um potencial maligno maior, mas sim por falta de possibilidade desse acompanhamento, né? E no artigo mostra muito bem isso, vários estudos aí procurando demonstrar a eficácia do ultrassom. Então, eles estão de parabéns pela apresentação da aula, uma aula grande, extensa, mas muito objetiva. Foi excelente mesmo. Doutora Liana, a senhora está na sala? Eu vi aqui no WhatsApp que a senhora estava com dificuldade de entrar, já chegou? Tem alguma consideração? Voltei. Não, só parabenizar mesmo, né? Uma pena que eu domino pouco, eu prefiro não ter nenhum comentário, tá? No seu, parabenizar os meninos pela apresentação. Doutor Jaime, doutor César, doutor Elmar, o microfone está com vocês. Eu queria só Sibeli. fazer alguns pequenos comentários, parabenizar os dois, como a Dani falou, o aspecto importante é se você se depara com a presença de uma imagem anexial,
se ela tem critérios de malignidade ou benignidade que tem uma margem de segurança. O critério de IOTA ele tem mais de 20 anos, ele foi estabelecido em 2000. Ele já teve alguns processos de modificação e ele tem uma sensibilidade de mais de 90% e uma especificidade. Ele parte do seguinte princípio: uma lesão é considerada ultrassonograficamente como benigna se ela só apresenta critérios de benignidade. Ela é considerada maligna se ela apresenta um ou mais critérios de malignidade. E eles conseguiram, no decorrer desse tempo, mostrar que 75% das lesões você consegue caracterizá-las como benigna ou maligna. Restou, então, os 25%. Daí foi onde surgiu o critério ADNEX, que é uma calculadora, você baixa gratuitamente no site do IOTA e você plota, né, aqueles dados como foi colocado. Se é a 125, a idade, o local onde você está fazendo o exame, para que eles possam ter uma ideia do expertise do profissional, e chegam ao ponto, inclusive, de estabelecer o percentual de risco de malignidade ou de benignidade. Só um dado, Letícia, quando você colocou malignidade, lesões multiloculares iguais a 10 centímetros, é maior ou igual, porque a multilocularidade menor do que 10 centímetros é um dos critérios de benignidade. É um critério relativamente fácil, você observa alguns parâmetros, por exemplo, locularidade, se é uma lesão unilocular ou multilocular, se é uma lesão unilocular cística ou sólida, você considera o tumor sólido quando ele tem mais de 80% da constituição sólida, ok? Se tem sombra acústica posterior, se tem ascite. Se você tiver uma projeção a nível da parede, cuja altura seja menor do que 3 milímetros, é considerado parede irregular. Se é mais do que 3 milímetros, você considera como papila. E 4 papilas ou mais é um dos critérios de malignidade. Um ponto importante que o Elias colocou é que, infelizmente, apesar de todos esses esforços, você ainda não tem um método de confiabilidade para fazer o rastreio. O IOTA, ele não se presta como rastreio. Ele tenta se prestar como você ter uma margem de segurança em classificar, encontrando uma lesão anexial, seja uma neoplasia de ovário, se ela é maligna ou se ela é benigna. Como o Elias colocou, ele é muito utilizado na Europa por uma razão simples. Na Europa, em particular, no sistema inglês, você tem que ter critérios bem estabelecidos para levar ou não uma paciente para um procedimento cirúrgico, e quem paga é o governo inglês. Então, ele tem uma predominância maior, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. E o OHRADS, ele incorporou, como o Elias colocou, uma série de características do IOTA. A gente até se questiona se não é um pouco de bairrismo do americano de não ter sido precursor. Fora isso, eu acho que o artigo foi excelente, porque ele complementou. A Letícia foi muito bem sucedida em ser bem objetivo na questão do tempo de apresentação. Parabéns aos dois expositores. Doutor Jaime, doutor Elmar, Sibeli, quem quiser pode falar. O Jaime está tão calado, né? Não, eu já abri meu microfone. Bom dia a todos. Posso continuar, chefe? Olá, Chefe professor. Ananias. Não. Bom dia. É porque quando a gente tem dois chefes fica confuso, a gente não sabe a quem se dirigir, é complicado. Mas beleza. Bom dia. A chefe é sempre a doutora Liana.
Parabéns aos apresentadores. Eu gostaria só de tentar contribuir um pouquinho, primeiro com a questão da apresentação. Eu acho que está faltando um pouquinho de interação entre a apresentação do residente e o artigo, porque a gente está repetindo muitas vezes fundamentos e tornando talvez a apresentação bem extensa. Foi quase 1h20. Então, apesar de terem sido muito bem apresentados, mas eu acho que a gente poderia interagir um pouco mais, um mostrar a apresentação para o outro e talvez a gente suprimir algumas questões. Quanto à questão da apresentação, eu gostaria de, a princípio, colocar 2 pontos que me parecem importantes do ponto de vista prático. A primeira questão seria em relação à questão das torções ovarianas, né? Então, assim, a gente vê uma conduta bastante expectante, uma conduta conservadora, uma conduta de não fazer rastreamento, uma conduta de fazer um segmento, né, temporal bem extenso. Isso talvez do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de individualidade de paciente, principalmente de consultório, medicina suplementar, eu acho que não é bem assim. O paciente tem uma intranquilidade muito grande, né? Ter um cisto, principalmente na pós-menopausa, que você não possa garantir, né, benignidade para aquilo dali, e a minha experiência é que existe uma intranquilidade. Eu não consigo agendar exames para 1 ano depois, para 9 meses, 1 ano. Eu acho que essa questão precisa ser colocada. Mas eu queria trazer a questão das torções ovarianas, né? Então, a gente tem discutido bastante e sabe que as complicações ou possíveis complicações dos cistos ovarianos anexiais não são só a potencialidade, a malignidade, mas sim a questão da torção, sim a questão da dor, muitas vezes até uma dor que se torna muito mais de ordem psicológica do que propriamente disso. E o que fazer? Eu queria só relembrar ou colocar para a Letícia, que eu acho que ela faltou talvez explicar um pouquinho essa questão da torção, do diagnóstico diferencial. E aí um exemplo, uma paciente que chega numa emergência com uma dor pélvica importante, tem um cisto já conhecido previamente ou não, e na ultrassonografia, nessa avaliação, tem um cisto anexial. E como conduzir, ou como fazer, ou como diferenciar isso aí de uma torção ou não, que nós podemos fazer? Seria uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta que eu gostaria também de deixar para a Letícia e para os colegas, seria em relação à questão do derramamento daquele líquido, do conteúdo desses cistos na cavidade, numa abordagem, quer seja laparoscópica, quer seja laparotômica. O que nós podemos fazer? Então, faz-se o rastreamento, aquela paciente aparentemente uma doença benigna, vai-se para a laparoscopia, durante a laparoscopia tem um extravasamento desse líquido peritoneal, e no histopatológico, até mesmo, quer seja, não queria considerar a possibilidade da biópsia de congelação, mas parafina. Então, o que fazer ou como conduzir essas pacientes que você tenha um diagnóstico de malignidade, né, um histopatológico de malignidade na parafina, diferente do anteriormente da suspeita de benignidade. Seriam as 2 questões. Mais uma vez, parabenizar os colegas pelas apresentações. Eu acho que a gente pode organizar um pouquinho melhor isso aí. Letícia, quer comentar alguma coisa? Doutor, eu não sei responder, assim, eu não vi sobre essa questão do derramamento, o que se faz depois, assim, eu só vi que realmente o que se pode fazer para minimizar o risco é você selecionar bem as pacientes, mas assim, eu não vi, assim, não nos artigos do UpToDate que eu li, não tinha o que fazer se por acaso vier realmente uma neoplasia maligna. E sobre a aula, realmente o Elias tinha até me enviado, mas eu fiquei o final de semana com um problema no celular, que eu deixei aqui em Fortaleza, e acabei não conseguindo dar esse feedback em relação à aula para ele.
Mas aí a gente tenta realmente nas próximas fazer uma interligação maior entre a nossa e a do interno. Realmente essa questão aí do derramamento, né? Isso aí é porque, como a Letícia abordou mais a questão das massas anexiais benignas, né? E vai ter a aula da condição maligna, acho que isso aí entraria mais nessa outra aula, né? Eu creio que o Jaime colocou um ponto muito Tem importante. razão, Daniel. Eu acho que você tem razão. A gente pode deixar para discutir esse segundo ponto já, né, na próxima aula, e ficaríamos, então, talvez para discutir só a questão da torção, né? Como conduzir isso do ponto de vista prático. Só complementando o que o Jaime colocou, é muito importante, em particular aos internos, aos residentes, porque quando você faz uma leitura de referências na literatura, você tem que também ter uma percepção clara de qual é o padrão cultural médico naquele local. A título de curiosidade, por exemplo, tem um livro sobre aborto de recorrência e ele faz um estudo comparativo entre o que é feito na Europa, o que é feito nos Estados Unidos e Canadá, mostrando a questão da influência da judicialização, né, dos processos médicos, o anteparo. E o Jaime colocou muito bem. Nós temos aqui uma característica que é a emocionalidade. Você chegar para um paciente e dizer, olha, você tem 0,1% de risco de ter malignidade. Bom, o paciente tem que ter essa interação e, ao final, vai ter que decidir não o médico, mas o próprio paciente. Porque ele pode perfeitamente chegar para o paciente e dizer, não, doutor, eu não quero correr esse risco. Eu quero retirar esse cisto. É um direito que a paciente tem. Então, quando a gente fala de referências, é interessante a gente saber de onde está vindo essas referências, porque uma coisa é o sistema de saúde britânico chegar e dizer, olha, você não tem indicação, porque pelo critério de Otto é uma patologia benigna, então a gente vai apenas monitorar daqui a 6 meses, vamos repetir novamente. É uma decisão que tem que ser compartilhada, em particular nos dias de hoje. Professor Elmar, fale alguma coisa, professor? Doutor Jaime, o senhor quer discutir, então, em relação à torção? O senhor fez a pergunta, ou o doutor César quer falar em relação a isso? Como é, Ananias? Eu levantei, desculpa, eu levantei essa questão porque, do ponto de vista prático, é sempre uma questão importante definir quais são os parâmetros, quais são os critérios, ou de que forma eu devo conduzir, ou como que eu devo agir numa emergência, numa situação que não é infrequente, né? Algumas dores pélvicas, às vezes cistos dos mais diversos tamanhos, e que muitas vezes, de que forma que a gente pode fazer, ou como diferenciar se aquilo dali seria ou não um quadro de torção, assim como também, diante da indicação de uma laparoscopia ou de uma laparotomia por uma possível torção, como conduzir isso aí? Desfaz, faz a salpingoforectomia, não faz? Eu queria discutir essa questão com os colegas. Jaime, o critério ultrassonográfico para torção, ele é muito bom no começo. Que você tem um quadro de edema do ovário, você tem um deslocamento periférico dos folículos, você ainda tem a presença de fluxo quando você coloca o Doppler, e aí você presume, e aí é fácil. Até o ultrassonografista, tendo um pouco de vivência, ele vai dizer, bom, eu estou com um quadro de suspeição. Eu já li um pouquinho e também vi que mesmo quando você não tem fluxo presente, você joga o Doppler, não tem, a pessoa vê, faz a laparoscopia ou laparotomia e não tem, quer dizer, tem aquele ovário,
vale a pena você distorcer, fazer a fixação, porque num percentual de mais de 30% você consegue ter recuperação de tecido ovariano, quer dizer, vai ter ainda tecido novamente. Se é uma imagem cística, a minha experiência, se eu tenho uma paciente jovem com cisto, se é 125 baixo, é uma lesão unilocular, eu funciono. Já fiz punção algumas vezes, é uma abordagem, como a Letícia colocou, não vai te dar nenhum respaldo em termos de diagnóstico histológico, porque a citologia sempre é pobre. Agora, tem que ter o cuidado de tentar no ultrassom fazer o diferencial. Se é um cisto ou se é um cisto mucinoso, que aí você sabe muito bem que tem a questão do pseudomixoma peritonei. Se é um cisto em torno de 5, 6 centímetros, se a paciente está assintomática, você acompanha. Se ela está com aquela sintomatologia de dói, melhor, é porque ele pode estar torcendo e às vezes se encarcera. Nesses casos, se é a 125 baixo, cisto unilocular, com conteúdo sugestivo de ser líquido, seroso, eu funciono. César, e no caso de não ter mais fluxo nenhum ao Doppler, e você distorcer esse ovário, é isso que eu vi, Liane. Qual o risco de trombo? Eu achei interessante porque nesse artigo ele falava que você tentando em pacientes jovens, quando você vai fazer a laparotomia ou laparoscopia, que você vai distorcer, você preservando esse ovário, você tem uma restituição de vitalidade em mais de 30%. Eu acho que era 32%, 33%. Eu achei muito interessante. Mas eu te pergunto, é o risco de liberação de trombo nesse caso. Liana, isso daí já teve uma predominância maior. Hoje em dia, até que não se dá uma valorização tão grande. Né? Agora, é como eu estou lhe falando, você fazer o diagnóstico de torção no ultrassom numa imagem que já está há algum tempo, já é mais difícil. Você consegue um diagnóstico um pouco mais tranquilo naquela fase inicial, que o ovário está se edemaciando, esse edema, esse líquido do estroma, ele empurra na periferia os folículos, você vê os folículos mais na periferia, e você, quando coloca o Power Doppler, você ainda vê fluxo a nível de ovário. Aí é tranquilo, né? Porque você tem a clínica associado a uma imagem suspeita. O que eu achei interessante foi essa questão de você preservar o ovário, mesmo quando o ultrassom não mostra mais. Confesso para você que eu não tenho experiência nisso. Cisto simples, volto a dizer, mesmo a gente sabendo que você pode ter uma recidiva, eu sempre explico, paciente comigo assina termo de consentimento pós-informado. Eu digo, olha, vamos tentar um procedimento, você vai tomar uma sedação, a gente funciona por via transvaginal, vai secar, só que isso pode recorrer. Se recorrer, você opera. Eita, chefe, agora a coisa vai pegar, viu? Agora entramos numa alçada bacana. Eu acho que abrimos outra discussão. Então, assim, alguém mais gostaria de falar a respeito dessa questão da torção? Porque depois eu gostaria de fazer um contraponto ao doutor César Pinheiro, em relação à punção. Enquanto o professor estava falando, eu peguei aqui um fluxograma na internet, só para a gente jogar aqui e ficar vendo alguma coisa, talvez seja melhor para a gente raciocinar. Eu vou mostrar o fluxograma e aí o doutor Eliane e o doutor Jaime discutem. Só um instante. Aí pode até ficar falando enquanto a gente vê o fluxograma. Eu acho interessante essa questão aí que o Jaime, inclusive, falou, da questão do tamanho, né? A gente vê torção em diversos tamanhos de massa anexial, não só nas grandes, né? A gente vê torção em lesões pequenas, né? Às vezes as grandes não torcem porque se fixam mais, né? Então isso aí, na hora de você acompanhar, não é um fator preditivo. O tamanho da lesão para dizer, não, vamos operar para evitar torção.
isso aí não tem como fazer. Às vezes você tem uma lesão pequena que você está acompanhando e de repente a paciente vai parar na emergência com uma torção, né? Tá todo mundo vendo aqui o fluxograma? Não, Perfeito, Ananias. tô não, ó. Cadê? Deixa eu clicar em ti. Às vezes tem que clicar no meu nome. Pronto. Ô Jaime, o que você acha desse fluxograma? Mostra aqui uma clínica suspeita de torção. Se a clínica for alta, ele considera já a laparoscopia sem a imagem. Se a clínica for baixa, um ultrassom Doppler, né? E aí avalia. Se for positivo, de suspeita, vai para a laparoscopia. Se o exame for normal, não for diagnosticado no ultrassom e a torção não puder ser excluída, considerar a laparoscopia também, né? E se for diagnosticado outra causa, um tratamento apropriado. Achei um fluxograma bem simples, né? Assim, bem mais queria ouvir sua opinião, professor. E aí o senhor pode comentar o que o senhor queria falar. É assim, eu penso exatamente como esse fluxograma, que na realidade ele não tem nada de novo, né? Ele é um fluxograma já bem estabelecido já há bastante tempo. E aí eu trouxe essa questão da torção exatamente por algumas questões. O que a Daniele observou há pouco, primeiro que não haveria relação, em tese, com o tamanho. Só lembrando que os cistos pequenos ou os muito grandes, difíceis de torcer do que, teoricamente, aqueles médios. Mas isso não é uma regra. A segunda questão é o Doppler, a avaliação clínica rigorosa dessa paciente, a história, a intensidade da dor, mas, acima de tudo, eu acho que tem que ser levado em consideração a idade, a qualidade, o desejo ainda de futuro de gestar ou não. E, em optando-se pela intervenção cirúrgica, eu concordo com o que o César colocou e deve sempre ser tentado a conduta conservadora, que seria a oforoplastia ou a cistectomia com certeza, a fixação desse ovário. E isso é muito importante, porque aquele pedículo estaria distendido, alargado, digamos assim, e teria facilidade para uma nova torção. Obviamente que, observados todas as características daquele anexo, vascularização, aspecto, coloração, principalmente depois que se desfaz essa torção, para ver se realmente o fluxo é restabelecido ou não. Então, eu penso que a atitude conservadora, a cirurgia conservadora de cistectomia mais fixação, ela sempre deve ser colocada em prática em detrimento, né, do quadro da salpingoforectomia. A não ser que nós tenhamos pacientes em idades já limítrofes e que realmente as características do achado sejam características desfavoráveis. Então, essa seria a minha opinião em relação à questão da abordagem, pensando nas torções de anexo, torções ovarianas. Eu gostaria só de abrir um espaço, coordenadores, para a discussão do que o professor César colocou há pouco, né, da punção desses cistos ovarianos. E aí eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria de esclarecer. Doutor Jaime, eu tenho uma dúvida. Em relação ao período, o tempo de torção, tem algum estudo dizendo que tanto tempo, tantas horas, ou dias de torção, tem mais chance de conseguir preservar o ovário ou não tem muito isso? É mais pelo que se vê durante o transoperatório? Assim, nós fizemos até um levantamento recente, eu estou tocando muito nesse assunto porque foi uma curiosidade nossa, a gente fez aí um levantamento, e ele diz o seguinte: é difícil você estabelecer quanto tempo de torção, porque a sintomatologia ela não é diretamente proporcional, ou seja, eu não consigo começar a ter sintomas, ou eu não tenho sintomas imediatamente no ponto de torção. Então, aquele ponto zero, suponhamos que seja o ponto de torção, a sintomatologia, a dor, ela não é de imediato, é uma dor progressiva que tende a aumentar com o passar do tempo. Então, assim, a princípio, o que a gente estudou aí um pouquinho e viu é que mais importante do que o tempo de torção, porque você não tem como determinar isso,
é o aspecto da lesão, não é? É o voltar a ficar rosinho, é aquele fluxo bonitinho, é você furar, cortar um pouquinho ali a trompa, o meso e ver se ele sangra, a cor desse sangue. Então, assim, é muito mais importante o aspecto dessa lesão pós-desfazer do que propriamente. Então, assim, desfaz a lesão, faz a cistectomia e aí você tem aí 20, 30 minutos, depende muitas vezes, para você reavaliar se aquele fluxo voltou ou não. E aí, a partir daí, você tomar a decisão da manutenção ou não, né? Baseado naquilo que a gente já conversou antes, nos critérios conservadores, né? Tá Eu penso ótimo. dessa forma. Tá ótimo, obrigada. Eu acho que o que é importante é que, como o ovário é um órgão nobre, o próprio fluxograma, e o Jaime já comentou, você tem o direito, a exemplo, por exemplo, de uma prenhez ectópica, numa forte suspeição clínica, mesmo que não esteja corroborado por um achado ultrassonográfico, a fazer uma laparoscopia, porque é melhor você preservar um ovário fazendo uma laparoscopia do que você ir perder aquele ovário porque foi esperar critérios clínicos ou complementares para que você tome a decisão. Então, eu acho que o importante é isso. A gente viu no próprio fluxograma que ele é muito objetivo. Teve uma suspeição clínica mais forte, vamos dizer assim, está liberado para fazer uma laparoscopia e se você tem o achado ultrassonográfico, na dúvida, laparoscopia. Porque aí você vai ter a possibilidade de preservar o ovário dessa paciente. Ok. Doutor Jair, o senhor quer continuar a discussão da relação do aspirado que o senhor disse que ia falar? Eu gostaria também de abordar, como eu estou falando, essa questão do estudo aí das massas anexiais foi até uma provocação que eu fiz com os internos e a gente iria ter essa discussão essa semana passada, acabou que foi adiado para hoje. Mas, assim, uma pergunta especificamente ao meu estimado e nobre professor César Pinheiro, baseado no que foi apresentado. Então, eu gostaria de ressaltar algumas premissas. Por exemplo, a citologia ela é muito pobre do ponto de vista de identificação daquele material. Na punção, eu teria riscos de lesão de alça ou não, ou mesmo derramamento daquele líquido, entendeu, para o peritônio. E baseado no alto índice de recidiva dessas lesões, por exemplo, cistadenomas serosos, cistadenomas mucinosos, teratomas, ou seja, a causa não deixaria, talvez, o que pudesse não crescer tanto ou não recidivar tanto são os endometriomas de ovário pela fisiopatologia do endometrioma. Mas eu não acredito que uma punção ela traga absolutamente algum benefício para a paciente. Por quê? Eu não tenho estudo citológico confiável, eu tenho riscos de lesões e o índice de recidiva supera a 80%, dependendo do tipo de tumor e tal. Então, eu queria perguntar ao estimado amigo e prezado professor César Pinheiro, quais são os casos que ele indica a punção desses cistos? Ou baseado em quê? Ou melhor, qual o benefício que eu vou auferir para aquela paciente fazendo uma punção desse cisto ou não? São as minhas dúvidas. A formalidade até é grande, né? Eu só queria pedir que o César, por favor, falasse um pouco mais alto, César. O teu som está muito ruim, por gentileza. O meu telefone interrompeu. Bom, deixa eu te falar bem claramente. Primeiro, como a gente comentou na apresentação, no critério de IOTA você pode perfeitamente ter uma sensibilidade de 92% e uma especificidade de mais de 85%, quando você pode ter aquela lesão benigna ou maligna. 25% dos casos você não vai ter uma margem de segurança. Quando é que eu faço punção? Quando eu tenho uma lesão unilocular numa paciente jovem,
borderline 5 centímetros, que a gente está acompanhando e ela vem dando sinais de que pode torcer, só dando um toque para os residentes. Lembrar que a estrutura pélvica no diâmetro transverso ela tem mais ou menos 9,5, né? Então, o que é que acontece? Se você pegar o diâmetro transverso do útero em torno de 4 a 5, quando você pega um cisto de ovário que você tem unilocular, não tem dupla, ou seja, preenchendo aqueles critérios de IOTA de que é benigno, uma paciente jovem, CA125, baixo, que você está acompanhando e ele começa a dar sintomatologia de que pode estar tendo episódio de uma ligeira torção, eu faço a punção dessa paciente. Ela assina um termo de consentimento que sabe que aquele cisto pode voltar. A recidiva, a própria Letícia colocou, ela é variável, em torno de 11% a 56%. Pode retornar. Mas o que é que vai acontecer? Você vai, num procedimento menos invasivo, conseguir dar uma resolutividade. E fica sempre muito claro, no próprio termo está escrito. No caso de recidiva, o procedimento deverá ser abordagem cirúrgica. Se eu não punciono endometrioma, eu não punciono cisto multilocular, eu não punciono cisto unilocular com conteúdo sólido ou com irregularidade, aquele cisto que você vê claramente que é ou um cisto funcional que não regrediu e está tendo torção, ou quando muito um cisto seroso. Se tiver ecos internos, você faz a regulação do ultrassom. Graças a Deus, nunca puncionei nenhum mucinoso, mas é como você colocou. A paciente assina e eu digo, olha, você está tendo sinais de que está tendo torção e ele não evoluiu. Aquela metodologia de você usar contraceptivo, usar progesterona, você que fez a revisão sabe que aquilo ali não funciona muito como se pensou durante tanto tempo. Então, nesse cisto, numa paciente jovem quer dizer de faixa etária de menos de 35 anos, que está dando sinais de que está podendo torção, e eu tenho critério ultrassonográfico de que é benigno, unilocular, liso, paredes bem lisas, que não tem Doppler, CA125 baixo, que não regrediu depois de acompanhamento, eu tenho feito punção. Quanto à questão de lesão de alça, quando você vai fazer punção de folículo, você punciona folículo de 19 milímetros, 1,9 centímetros. O que é que acontece? Você não tem critério para puncionar se você, na pressão que faz do transdutor transvaginal, você não ter a clara visão de que está encostando na parede do cisto. Porque você empurra o transdutor transvaginal. É a mesma metodologia que você faz quando você vai puncionar folículo. Essa é a característica do que eu faço. Eu não uso para tratamento no sentido. Está tendo sintomatologia de estar tendo desconforto. É um cisto que foi decidido se acompanhar na expectativa de involução. É esse o critério que eu tenho feito. Assim, César, perfeito. Eu acho que a sua justificativa, e aí eu ouvi uma vez, e aí eu gostaria até de ouvir a sua opinião a esse respeito, particularmente eu acho que não é o seu caso, você justificou agora, mas eu ouvi uma vez de uma pessoa que disse o seguinte: as punções em cistos ovarianos, elas são realizadas exatamente naqueles cistos que nós temos certeza de que não tem nenhum problema. Então, assim, eu tenho certeza. Por quê? Porque eu tenho índice de recidiva alto, não é tratamento e eu tenho eventuais complicações. Então, quando é que eu vou fazer a punção? Eu vou fazer quando eu tenho certeza que a paciente estaria naquela fase de assintomática, presença de um cisto persistente, etc. Então, assim, eu penso, César, me perdoe não concordar com você nesse momento, mas eu acho que a polêmica nesse aspecto ela é salutar. Eu não vejo absolutamente nenhum motivo para se fazer punção de cistos ovarianos, exceto quando eu vou fazer punção de aspiração para fertilização in vitro, que aí eu teria, teoricamente,
algumas situações que eu poderia fazer punção ou não, ou contaminar, isso é polêmico também, mas exceto nessa questão, me perdoe, eu não vejo nenhuma justificativa para que você possa fazer um cisto. Não é tratamento, não é diagnóstico, não é nada. Ele simplesmente vou fazer para tirar um peso na minha consciência e na da paciente. Doutor Jaime, vou falar aqui por mim, uma causa minha. Eu tinha um cisto de 160 centímetros cúbicos e eu sentia muita dor pélvica, incomodava. E tinha, acho que era 30 anos, mais ou menos. E o colega fez uma punção pelo fundo de saco e depois disso, fiquei bem. E tive as duas gravidezes. Eu acho que é nessa colocação que o doutor César está. Era um cisto único, unilocular, volumoso, que eu tomava anticoncepcional e ele não regredia. E como eu queria engravidar, aí o colega achou melhor puncionar primeiro para depois eu pensar na questão da gravidez. E eu fiquei bem. Fiquei bem. Vou fazer uma perguntinha, Cibele. Perfeito, que bom que você não precisou. O que deu a citologia desse cisto? E aí uma segunda pergunta, se fosse um cisto adenoma seroso, ele recidivaria? Se for um cisto adenoma mucinoso, ele recidiva? Se for um cisto dermoide, ele vai aumentar, vai voltar? Ou você acredita que a punção? Porque, assim, existem na literatura alguns autores que defendem a punção, por exemplo, a injeção de álcool absoluto. Existe, entendeu? Para que você possa ter uma lesão daquelas células e, consequentemente, você não tenha recidiva. Então, eu quero te perguntar o seguinte, baseado na sua história de sucesso e parabéns, qual o histológico que você acredita que era o teu cisto? Que ele não recidivou com a punção e te permitiu engravidar? Pois é, foi normal, benigno. Eu não me lembro o que é que deu especificamente, mas não deu nada de cisto adenoma seroso, mucinoso, nada disso. Foi cisto simples mesmo. Ok. Na realidade, nós não temos nem a certeza, Cibele, se o teu cisto era ovariano ou não era ovariano. Primeiro que há 30 anos, como você colocou, ou 20 ou 30 anos, eu não me recordo, entendeu? Os aparelhos de ultrassonografia eram muito aquém, né, do que nós temos hoje. Foi 10 anos atrás. Não foi há 30 anos não, professor. Ela não tem 60 não. Ela tinha 30 anos no dia do exame. Desculpa, é porque eu confundi com a Daniela. Foi há 3 anos atrás. Desculpa. Menina, eu tenho 35, eu tinha 30. Eu confundi com a Daniela, desculpa. Então, assim, há 10 anos, né, a gente teria, primeiro, a questão da sensibilidade da ultrassonografia, de quem faz e etc. Então, Cibele, o que eu estou querendo dizer é que eu não acredito, digamos assim, que um cisto adenoma seroso, que um cisto patológico, ele resolva o problema. Eu murchei, não fiz nada, não injetei álcool absoluto nele, não injetei nada e simplesmente ele não vai recidivar, porque a célula produtora vai continuar lá. Nisso que eu estou me baseando. Eu estou só dizendo assim, uma experiência, como o doutor César falou, que ele faz a punção, eu estou dizendo que realmente isso foi feito em mim e foi um sucesso, graças a Deus, né? Poderia não ter dado, né? Mas eu estou só ilustrando. Que bom, fico feliz que tenha resolvido por você. Acho então que a gente pode finalizar a nossa aula, né? Já foi 10 horas. 2 horas de discussão, acho que foi muito rico. A gente vai discutir também um pouquinho quando a gente for falar de neoplasia de ovário, né? E, doutora Eliana, quer fazer alguma consideração final? Não. Pode dar por encerrado. Então pronto, eu agradeço a todos, a presença de todos. A gente teve um quórum bem alto, do começo ao fim. Daqui a pouco eu vou ver se eu mando ainda hoje o link da nossa aula para o YouTube, para a gente poder estudar, quem quiser ver com mais tempo, com mais qualidade de tempo. Obrigado a todos, parabéns novamente a Letícia e ao Elias. Agradecer ao doutor Elmar pelo artigo e agradecer também pelas considerações da Daniela.
Muito obrigado, então bom dia, pessoal. Até a próxima.